Salve, salve YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Estamos aqui mais uma vez com Descobrindo a Música. O artista é DK47 e a música é Sem Memória. Bora pro vídeo. Acordo assustado, mano, que horas são? Subi na minha magrela, fui comprar um pão. Na banca de jornal vi uma aglomeração. Estrei pelo horário, a movimentação. Senti frio na barriga, tipo uma premonição. Acendi o meu cigarro sem dar muita atenção. Vou seguindo minha meta, voltando pra minha favela. Que dorme pronto pra guerra dessa sensação. Quando eu tiro o celular do modo avião, já começa a ver milhares de mensagens no WhatsApp. Não para de vibrar, um monte de ligação. Todo mundo comentando, falando da reportagem. Passando ao vivo pelo canal da cidade. Fui correndo a mesma hora pra ligar a televisão. Não dá pra acreditar que o que eu tô vendo é verdade. Meu mano dentro do ônibus com o revólver na mão. Pensa que loucura, imprensa na cobertura. Esquadrão antibomba, viatura isolando a rua. Chamava de irmão, apelido professor, porque ia de porta em porta distribuindo leitura. O Bob pede calma, ele não quer negociar. Não dá pra confiar nesse porco de farda suja. Lembra da ditadura, esse tal coronel Ustra matou o meu avô com maquinários de tortura. Eu falava sobre livro, mas ninguém me dava ouvido. Agora meu irmão em Cristo faz sinal de arma com a mão. O mesmo argumento defendido por político, por isso eu comprei uma pra vocês me dar atenção. Tô liberando as crianças, vou liberar a mulher. Machucar um inocente nunca foi minha intenção. Pode chamar de aula, pode chamar de sequestro. No final, pra ser honesto, todos vão ter uma lição. Vejo os capitão do mato todo posicionado. O atirado do governo tem fuzil de precisão. Eu prefiro ser atingido pelo tiro do inimigo, mas nunca pela chibata na mão do meu próprio irmão. Nós resiste há muito tempo, não existe descobrimento. Em abril de 1500 começou a exploração. Os portugueses trouxeram a guarda e os padres jesuítas, porque a cruz e a espada foi a única opção. Tu conhece tua árvore genealógica? Nós sofremos de falsidade ideológica. Aí o playboy acha bonito, tacar fogo e índio. Esqueceram do Galdino, povo sem memória. Tu sabe a vida da Anitta, acompanha o Léo Dias, segue a dica da blogueira e os sites de fofoca. Não sabe quem foi Dandara, Ciata, Maria Bonita. Então para de novela e vem pesquisar nossa história, pra saber que os bandeirantes que deu nome a essa avenida é igual a esses milícia que nós tem aqui agora. Matou a Marielle, matou o zumbi dos palmares, escravizava os índios e o povo quilombola. Meus heróis nunca viraram estátua. Morreu lutando contra aqueles que viraram Bial. Que se foda que tu acha genial. Monteiro Lobato é só um rato está arrombado. Olha seu menor com o boneco do Thor, louro de olho verde segurando o machado. Imagina seu menor com o boneco do Xangô. A vizinha passando falando tá amarrado. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Parece que o futuro tá repetindo o passado. Se fosse pra escolher um bandido de estimação, eu preferia o Lampião e não o Flávio Bolsonaro. Ui. Eu odeio Luiz Alves de Lima Silva, lembrado como herói do que de Caxias. Acabou com a revolta de João Balaio, que matou o soldado que estuprou suas filhas. Tu conhece Nego Cosme e o Cara Preta, João Cândido e a revolta da Chibata. Se conhecesse ia saber que a princesa Isabel tava querendo bancar de fada sensata. Maria Filipa, que era arretada, lutou contra a invasão da tropa portuguesa. Joana Angélica de Jesus, a freira assassinada com uma baioneta. Vocês nunca viram o Capitão de Areia, nunca leram o livro de Castro Alves. Adorar o Mickey que veio da Disney, mas ignora todo o nosso folclore. Foda-se a mansão do astro do rock, foda-se que o Alok vai comprar um Porsche. O problema desses caras tá ficando rico, o problema é o Cartola ter morrido pobre. Nem Luiz Inácio, nem o Bolsonaro, esse fanatismo todo me deixa com medo. Vocês esqueceram do nosso passado, o problema começou com Dom Pedro I. O quilombo de Palmares que ficava em Alagoas, que até hoje é o estado que mais mata jovem negro. Quanto Marco Vinícius, quantas Ágata, quantos Amarildo, quantos João Pedro. Quantos nessa guerra vai ficar ileso? Vou liberar o refém, sair com a mão pro alto. Mas quando ele bota o pé pra fora do busão, é linchado por populares revoltados. Caralho. Parece que todo final de vídeo eu termino soltando um palavrão, né? Mas, enfim, acho que é o que resume bem, né? Primeiro que não dá pra parar. Mais uma daquelas que você... Quando começa, ele vai, né? Tá, vamos ver a letra e aí... Vamos processando aos poucos o que essa música nos traz. Mas, obviamente, numa primeira impressão, sem fazer uma análise aprofundada da letra, a gente tem sim uma crítica clara a algo que é muito presente no brasileiro, que é a não valorização do nosso passado, a não valorização da nossa própria cultura, a não valorização da nossa própria história. Isso é fato, isso é claro.
Haja visto que, por exemplo, hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de dezembro. Ah, todos. Entenda, não tô falando que esse exemplo que eu vou dar é de uma pessoa que é santa e que nunca cometeu erros. O que eu quero pontuar aqui é uma questão da valorização da nossa história, da valorização da nossa cultura. Mas, por exemplo, quantas e quantas pessoas a gente não vê, sei lá, na live do Casimiro falando sobre que tá lá apresentando os jogos da Copa do Mundo. Quantas e quantas pessoas não ficam ali falando, putz, o Pelé foi de base, Pelé morreu, não sei quem, não sei o que lá. De novo, não tô falando que ele foi santo, não tô falando que ele foi a melhor pessoa de todos os tempos. Mas assim, o ponto que eu quero trazer aqui é a questão da valorização da nossa história, a valorização da nossa cultura. Ah, é esse recorte específico que eu quero fazer. Se ele merece, se ele não merece, aí é uma outra discussão. Mas o ponto específico aqui é: a gente esquece muito rápido daqueles que compuseram a nossa história. Que é algo que eu tenho a impressão que muitos outros locais, muitos outros países, muitas outras nações têm uma facilidade muito maior. Muitos outros povos têm uma facilidade muito maior de fazer, de valorizar quem veio antes, de valorizar suas figuras históricas. Vamos lá, vamos pra letra. Acordo assustado. Mano, que horas são? Subi na minha magrela, fui comprar um pão. Na banca de jornal eu vi uma aglomeração. Estranhei pelo horário a movimentação. Senti o frio na barriga, tipo uma premonição. Acendi o meu cigarro sem dar muita atenção. Vou seguindo minha meta, voltando pra minha favela. Quem dorme pronto pra guerra tem essa sensação. Quando eu tiro o celular do modo avião, já começa a ver milhares de mensagens no WhatsApp. Não para de vibrar um monte de ligação. Todo mundo comentando, falando da reportagem, passando ao vivo pelo canal da cidade. Fui correndo na mesma hora pra ligar a televisão. Não dá pra acreditar que o que eu tô vendo é verdade. Meu mano dentro do ônibus com um revólver na mão. Pensa que loucura, imprensa na cobertura, esquadrão antibomba, viatura isolando a rua, chamava de irmão, apelido professor, porque ia de porta em porta distribuindo leitura. O Bop pede calma, ele não quer negociar, não dá pra confiar nesse povo de farda suja. Lembra da ditadura, esse tal coronel Ustra? Matou meu avô com maquinários de tortura. Eu falava sobre livro, mas ninguém me dava ouvido. Agora meu irmão em Cristo faz sinal de arma com a mão. O mesmo argumento defendido por políticos, por isso eu comprei uma pra vocês me dar atenção. Tô liberando as crianças, vou liberar as mulheres. Machucar um inocente nunca foi minha intenção. Pode chamar de aula, pode chamar de sequestro. No final, pra ser honesto, todos vão ter uma lição. Eu vejo os capitão do mato tudo posicionado, atirador do governo tem fuzil de precisão. Eu prefiro ser atingido pelo tiro do inimigo, mas nunca pela chibata na mão do meu próprio irmão. Nós existe há muito tempo, não existe descobrimento. Em abril de 1500 começou a exploração. Os portugueses trouxeram a guarda e os padres jesuítas, porque a cruz e a espada foi a única opção, verdade? Falamos sobre isso em De Volta ao Passado, né? Tu conhece tua árvore genealógica? Nós sofremos de falsidade ideológica. Aí o playboy acha bonito tacar fogo em índio. Esqueceram do Galdino, povo sem memória. Tu sabe a vida da Anitta, acompanha o Léo Dias, segue a dica da blogueira e o site de fofoca, não sabe quem foi Dandara, Ciata, Maria Bonita. Então para de novela e vem pesquisar a nossa história, pra saber que os bandeirantes que deu nome a essa avenida é igual a esses milícia que nós tem aqui agora. É um argumento muito bom, é um argumento muito preciso. Matou a Marielle, matou o Zumbi dos Palmares, escravizavam os índios e o povo quilombola. Meus heróis nunca viraram estátua, morreu lutando contra aqueles que viraram. Aí, Bial, que se for do que tu acha genial, Monteiro Lobato é só um racista arrombado. Olha o seu menor com o boneco do Thor. Loiro de olho verde segurando um machado. Imagina seu menor com o boneco de Xangô, a vizinha passando falando tá amarrado. Povo sem memória. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Parece que o futuro tá repetindo o passado. Se fosse pra escolher um bandido de estimação, eu preferiria o Lampião e não o Flávio Bolsonaro. Eu odeio Luiz Alves de Lima Silva, lembrado como herói Duque de Caxias. Acabou com a revolta de João Balaio, que matou o soldado que estuprou suas filhas. Tu conhece Nego Cosme, o cara preta, João Cândido e a revolta da Chibata? Se conhecesse, ia saber que a princesa Isabel tava querendo bancar uma de fada sensata. Não tem muito o que comentar, gente. É muito direto e muito preciso muitas coisas que ele fala aqui.
Por exemplo, só pra pegar o último cenário aqui do que ele fala da Princesa Isabel, né? A abolição da escravatura. Que na verdade foi só uma questão de. Pra ela não se queimar, basicamente, né? Maria Filipa, que era arretada, lutou contra a invasão da tropa portuguesa. Joana Angélica de Jesus, a freira assassinada com uma baioneta. Vocês nunca viram Capitães da Areia, nunca leram um livro de Castro Alves. Adoram o Mickey que veio da Disney, mas ignoram todo o nosso folclore. Foda-se a mansão do astro do rock, foda-se que o Alok vai comprar um Porsche. O problema não é esses caras tá ficando rico, o problema é o Cartola ter morrido pobre. Nem Luiz Inácio nem o Bolsonaro, esse fanatismo todo me deixa com medo. Vocês esqueceram do nosso passado. O problema começou com Dom Pedro I. O quilombo de Palmares que ficava em Alagoas, que até hoje é o estado que mais mata jovem negro. Quantos Marcos Vinícius e quantas Ágata, quantos Amarildo, quantos João Pedro, quantos nessa guerra vão ficar ilesos? Vou liberar o refém e sair com a mão pro alto, mas quando ele bota o pé pra fora do busão, é linchado por populares revoltados. De novo, como eu disse, a gente enquanto povo tem uma dificuldade absurda de valorizar a nossa história, de valorizar o nosso passado, de valorizar a nossa raiz. Isso é culpa de quem? Isso é culpa da mídia? Sim, isso é culpa da mídia. De uma mídia que é controlada por pessoas que ditam o que você tem que gostar e o que você não tem que gostar. Ponto. Isso é culpa nossa? Sim, isso é culpa nossa, porque a gente muitas vezes escolhe o caminho mais fácil e não busca o caminho mais tortuoso de ter um conhecimento, de conhecer a nossa história, de valorizar a nossa história, de ir contra o que é ditado como certo e errado. A gente tem um... E óbvio que assim, isso vem influenciado por diversas coisas, né? A gente tem a questão de uma opressão por conta do que é a nossa realidade, onde a gente busca mais sobreviver do que viver, onde a gente passa tanto tempo sufocado pelos problemas do nosso dia a dia que a gente não tem tempo de conseguir pensar, de conseguir refletir sobre a nossa realidade, de refletir sobre a nossa vida. Haja visto que muitas e muitas pessoas acabam doentes e quantas pessoas estão aí sofrendo de depressão, quantos suicídios a gente tá tendo, muitas vezes porque as pessoas estão extremamente sufocadas, elas não conseguem ter tempo de pensar nelas mesmas. Mas ao mesmo tempo, isso não deixa de ser uma culpa nossa. Tudo bem, existe uma influência externa que leva a gente a não conseguir pensar e muitas vezes não conseguir valorizar. Sim, existe uma influência externa. Mas cabe a nós buscar conhecimento, buscar cultura, buscar educação. Isso não é fácil, isso é chato. Vamos deixar isso claro também. É chato você buscar conhecimento, não é fácil. E a gente talvez esteja, nós talvez tenhamos gerações, e talvez a minha se inclua nisso, talvez eu me inclua nisso, gerações que na verdade só querem o caminho mais simples, o caminho menos tortuoso, não querem ter que processar uma informação, não querem ter que pensar sobre alguma coisa, não querem ter que interpretar uma determinada informação. Eles querem o negócio pronto, o negócio repetitivo, o negócio que não leva a raciocínio. Eles querem as coisas mais simples, sabe? Só que é um tipo de cultura que é válido, é uma manifestação cultural válida. A gente não precisa estar o tempo inteiro consumindo cultura que faça a gente pensar, que faça a gente refletir. Muitas e muitas vezes a gente precisa consumir conteúdos onde a gente simplesmente desliga o nosso cérebro e curte aquele momento. Não me entendam errado, eu não sou aquele tipo de cara que fica... Ai, nossa, eu tô com tempo livre, eu vou ver um documentário. Ai, nossa, agora eu vou estudar. Eu não sou assim, né? Não dá pra gente viver assim. Só que também não dá pra ser somente o outro lado, a cultura industrializada, essa cultura que não te leva a lugar nenhum, né? Então, assim, a gente tem duas figuras, a gente tem um lado que existe uma culpa vinda de fora nesse raciocínio da gente não ter memória. Existe uma influência externa que ela é muito forte, que ela é muito presente, que sufoca a gente. Mas ao mesmo tempo, existe também uma culpa
tão grande quanto, se não for maior, do nosso próprio lado que aceita isso, que não busca o conhecimento, que não busca correr atrás das informações, que não busca ter essa memória, construir essa memória, valorizar o que é a nossa história, buscar informações corretas, né? Não é você buscar qualquer fonte de informação. E também é por isso que dá muito trabalho você construir conhecimento, você construir cultura. Porque isso requer que você valide a informação. Não é só você ir atrás da primeira fonte de resposta que você acha no Google ou na Wikipédia. É você validar a informação, é você ir atrás de lugares que realmente, com pessoas que tenham autoridade pra falar sobre um determinado assunto. Isso dá trabalho pra caralho. Como que a gente resolve isso? Consumindo cultura, correndo atrás, se informando, validando, nos educando, conhecendo a nossa história, valorizando a nossa história. Só que não é um processo fácil e, infelizmente, muitas e muitas pessoas não querem ter esse tipo de conversa, não querem ter esse tipo de trabalho, não querem ter esse desconforto, entre aspas. Muitas pessoas só querem consumir ali o conteúdo pronto que não faz elas raciocinarem. Mas precisa ser feito. Se uma pessoa influencia outra pessoa, que influencia outra pessoa, aos poucos, mas muito aos poucos, é um trabalho de formiguinha. Talvez a gente consiga começar a melhorar essa situação desse povo sem memória, desse povo que não valoriza a sua própria história, né? A síndrome do vira-lata do brasileiro, né? Que valoriza tanto o gringo, mas que não dá nenhum valor para sua própria história, né? E é complicado porque nesse mesmo sentido da valorização do outro e a desvalorização daquele que tá ali dentro, aí a gente enxerga o final dessa letra, né? Que no final das contas, essa pessoa que fez esse sequestro e tudo mais, ela vai ter um julgamento da justiça? Vai. Mas o primeiro julgamento que ele vai ter vai ser do próprio povo dele, do próprio igual a ele. Entenda igual como sendo alguém pobre, como sendo alguém que não esteja numa camada superior na sociedade. Não tô falando que o que essa pessoa retratada aqui nessa letra, que o que essa pessoa fez é certo. Mas, poxa vida, né? Por que essa pessoa chegou a isso? Quantas e quantas coisas estão por trás desse raciocínio, né? Quantas e quantas opressões essa pessoa passou? Tô passando o pano pra bandido? Não, não é esse o ponto. O ponto é que existe todo um cenário, toda uma teia muito intrínseca, muito complicada de relações e de coisas que levam a pessoa a chegar a esse ponto. E que se a gente tratasse, provavelmente a gente não chegaria nesse raciocínio, né? Vamos chegar a algum lugar com isso? Não sei, vamos conseguir fazer isso? Eu sou um pouco pessimista nesse raciocínio, eu acredito que não. Mas a gente tenta. Isso não significa que a gente não deva tentar. Isso não significa que a gente não deva buscar ali, ir ler um livro, ir ler uma reportagem, assistir alguma coisa, ver uma letra, ver alguma coisa na sua escola, conversar com pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto. Repassar essa informação para outras pessoas, repassar esse conhecimento para outras pessoas, criar essa cultura. Isso não significa que, por mais difícil que seja, que nós não tenhamos que fazer. A gente tem que fazer, porque vai que a gente tá errado, né? Vai que esse trabalho começa a levar para algo um pouco melhor. Não sei. É isso, gente. Essa é a minha reação pra música Sem Memória do DK47. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente.